Ao lado do professor Mauad, agradecer à comissão organizadora pelo convite. Bom, o tema é ultrassonografia nos tumores miometriais, o que informar. Nessa apresentação eu me baseei, lógico, na literatura, nos consensos, e eu não vou falar muito sobre o MUSA, porque eu acho que tem algumas informações, boa parte, infelizmente, das informações eu acho que são extremamente redundantes e desnecessárias. Então, eu vou me basear no que tem na literatura de consenso e na experiência minha de troca de informações com ginecologistas que lidam com isso. Então, o número de tumores mesenquimais uterinos ele é bastante abrangente. É lógico que, de todos os tumores miometriais, disparado o mais comum é o mioma. É ele que é responsável por mais, na verdade, de 99% dos tumores miometriais. E cabe a nós, na imagem, não só fazer o diagnóstico de mioma, mesmo porque a gente cai do cavalo no ultrassom para fazer esse diagnóstico. O ultrassom não consegue excluir definitivamente a possibilidade de outros tumores miometriais mais raros, mas o nosso objetivo é fazer um mapeamento do útero. Então, quando eu faço a avaliação de um útero, eu preciso dar o volume, tanto pelo ultrassom ou pela ressonância magnética, obrigatório. Eu tenho que fornecer as dimensões dos miomas e, na prática, bastam 2 dimensões. Não há necessidade de 3 dimensões, bastam as 2 dimensões nos maiores eixos. A localização e falar qual que é o manto interno e externo. Uma outra coisa importante é fazer o controle de crescimento desses nódulos nas pacientes que não são operadas. E também, eventualmente, quando é possível, fazer a diferenciação de mioma para outros nódulos uterinos que não sejam miomas. Esse aqui é um exemplo muito típico de como fazer a categorização com relação à localização dos nódulos uterinos. Eles podem ser subserosos pediculados, eles podem ser subserosos não pediculados, completamente intramurais, às vezes abaulando a serosa, ou com componente submucoso abaulando a cavidade uterina e cervicais. Então, eu preciso entender um pouco o que eu devo fornecer no relatório para saber o que é importante ou não para o ginecologista ter de informação. Então, é lógico que eu tenho um nódulo, que ele é um nódulo intramural. Esse nódulo, por exemplo, ele não abaula a cavidade uterina, portanto, se ele fizer uma esteroscopia, ele não vai conseguir enxergar esse nódulo, ele não vai conseguir removê-lo. Por outro lado, apesar de ele não ser um nódulo subseroso, é importante eu falar para ele que esse nódulo ele abaula a serose uterina, porque ele sabe que, se eventualmente ele for por uma laparoscopia, por algum outro motivo, ele vai ver um abaulamento desse mioma e ele pode fazer a remoção desse mioma através de uma laparoscopia. Diferente, por exemplo, desse nódulo, é um nódulo que tem um componente intramucoso evidente, mas é um nódulo que abaula, sim, a cavidade endometrial. Se você traçar uma linha aqui, você vai ver que quase que 50% dele, de componente, abaula a cavidade endometrial. Portanto, se ele fizer uma esteroscopia, ele vai conseguir fazer a remoção desse nódulo. Então, só para a gente entender um pouquinho, o que eu posso falar no relatório de forma simples, pensando em ajudar o ginecologista na estratégia cirúrgica, seja através de uma laparoscopia ou através de uma esteroscopia. Esse daqui é um esquema básico para a gente saber como relatar isso no nosso laudo. Então, eu tenho os nódulos classicamente intramurais, os nódulos que têm um componente intramural e um componente subseroso. Esse componente subseroso ele pode ser maior do que 50% ou menor do que 50%. A mesma regra vale para os nódulos que estão próximos da cavidade uterina. Então, esse nódulo, por exemplo, ele tem um componente submucoso, entrando na cavidade uterina, mas é um componente submucoso menor do que 50%. Em compensação, esse nódulo 1 tem um componente submucoso maior do que 50%, e esse outro é um nódulo 100% intracavitário. Então, de preferência no nosso relatório, seja no relatório de ultrassonografia ou de ressonância magnética, o ideal é que a gente fale
a localização do nódulo, obviamente, se ele é na parede corporal anterior, fúndica posterior, e se ele é um nódulo intramural, ou quando o nódulo tem um componente subseroso ou submucoso, tentar dar uma porcentagem de quanto desse componente é submucoso ou quanto desse componente é subseroso, pensando em como que o ginecologista vai raciocinar em termos de estratégia de tratamento para essa paciente. Então, é muito importante a gente fornecer isso no relatório. Aqui, um exemplo de um nódulo com componente submucoso de 100%, então um nódulo fácil de ser retirado pela esteroscopia. Aqui, um nódulo pequeno, completamente intramural. Esse nódulo, seja na esteroscopia ou numa laparoscopia, ele não vai visualizar, porque a serosa está completamente normal, não tem abaulamento, a cavidade também está normal, então ele não vai localizar esse nódulo, não vai vê-lo. Um nódulo subseroso pediculado, fácil de ser retirado, e um nódulo intramural, até com umas calcificaçõezinhas que abaula a serose uterina. Então, são informações muito importantes da gente fornecer, ou seja, a localização do nódulo e, principalmente, o quanto que existe de abaulamento ou de componente subseroso e componente submucoso, pelo menos um cutoff de 50%, falar se é mais ou menos do que 50%. Uma outra coisa que os ginecologistas gostam bastante de receber é o manto interno ou manto externo. Então, é muito simples, o manto interno nada mais é do que a distância entre a superfície do nódulo e a cavidade endometrial. Eu meço a distância no menor eixo. E o manto externo é a distância entre o nódulo e a serose uterina. Ou seja, para ele saber se, por exemplo, ele for fazer uma laparoscopia, esse nódulo ele pode perceber que existe um discreto abaulamento na serose uterina, para ele saber o quanto que existe de miométrio sadio que ele pode manipular até chegar no mioma. Então, eles gostam dessas medidas de manto interno e manto externo para eles terem uma ideia de quão fácil ou difícil vai ser a abordagem cirúrgica de determinados pacientes. Esse daqui é um trabalho interessante que foi feito por um ginecologista do Rio de Janeiro, preocupado em tentar ajudar o ginecologista quando tentava fazer a remoção dos nódulos submucosos. Então, ele desenvolveu meio que um score, eu acho que é bobeira a gente saber do score, mas mostrando que para determinados nódulos é mais fácil ou mais difícil você fazer na esteroscopia. Quando ele fala mais difícil, significa que, para alguns nódulos, mesmo que eles tenham um bom componente submucoso, ele às vezes tem que fazer uma segunda manipulação cirúrgica, porque ele não consegue remover todo o nódulo numa simples e única esteroscopia. Então, só para a gente ter uma ideia do que eventualmente eu posso fornecer a mais no relatório, às vezes um esquema, um desenho vale muito mais do que várias coisas escritas, mas é simples. Então, é lógico, se o nódulo é região mais fúndica, ele é um pouco mais difícil de ser removido do que um nódulo que está mais perto do canal do colo uterino. A outra coisa, se o nódulo tem uma base muito ampla de implantação na cavidade uterina ou já no miométrio, esse nódulo vai ser mais difícil de ser removido do que um nódulo que tem uma base de implantação mais curta. E também, dependendo da profundidade da penetração do nódulo no miométrio, que nada mais é do que o quanto que esse nódulo tem de componente submucoso ou não, ele vai ser mais fácil. Então, é lógico que é muito mais fácil eu remover um nódulo que tem um componente submucoso de praticamente 80% a 90% do que um nódulo que abaula discretamente a cavidade que tem um componente submucoso de 20%. Então, é interessante isso para a gente tentar colocar no relatório, quando possível, essas informações, se a base de implantação ela é muito longa, muito grande. E um outro trabalho validou essa técnica que o Ricardo fez, lá no Rio de Janeiro, para ultrassonografia. Então, ele fez isso para a esteroscopia e ele viu, de fato, que quando o nódulo era mais alto, quando a penetração no miométrio era maior e quando a base de implantação também era maior,
era mais difícil fazer a remoção na esteroscopia, e um trabalho fez a avaliação através desses parâmetros com ultrassom e provou a mesma coisa, que esses parâmetros valem também para a ultrassonografia. Com relação aos miomas uterinos, que nós precisamos falar é isso, então, localização, quanto tem de componente submucoso, subseroso, e dimensões, é claro, fazer um mapeamento do útero e falar do manto interno e do manto externo. O problema, às vezes, é para diferenciar se aquilo lá, de fato, é um mioma ou é uma outra lesão. Então, o que, eventualmente, a gente encontra são nódulos nitidamente com componente fibroso, né, um nódulo fibroso, só que pediculados, e que, às vezes, eu não consigo identificar o ovário normal. Então, eu não sei se é um fibroma ovariano ou se aquilo lá é um mioma uterino com componente subseroso e pediculado, ou até um mioma de ligamento largo. É relativamente fácil. A gente vê muitos nódulos desses são bastante vascularizados, então eu tenho útero, tenho esse nódulo, basta usar o Doppler. O Doppler é uma ferramenta importantíssima nesses casos, porque nem sempre a gente vê o pedículo, e o Doppler mostra claramente que existe uma comunicação entre os vasos miometriais e os vasos desse nódulo. Portanto, a origem desse nódulo, por mais difícil que seja reconhecer isso no modo B, pelo Doppler eu vejo que tem irrigação vindo do miométrio, portanto, isso é um mioma subseroso e não é um tumor fibroso de ovário, por exemplo. Então, utilizar esse recurso do Doppler. Um outro tumor miometrial que pode confundir é o adenomioma ou adenomiose nodular. Nem sempre a adenomiose ela é tipicamente difusa, como a gente está acostumado a ver. Às vezes as lesões elas são muito nodulares e podem confundir entre mioma e adenomioma. E essa informação é muito importante, porque se o ginecologista pensa em fazer uma cirurgia para um determinado caso, pensando que aquilo é um mioma, ele geralmente consegue fazer a remoção. Ele tem um plano de clivagem muito mais fácil para fazer a remoção do mioma. Quando ele entra achando que é um mioma e, na verdade, é um adenomioma, é uma estratégia errada, porque ele não tem ideia da dificuldade que é fazer a remoção de um adenomioma, que, na verdade, é um tumor, um tecido completamente infiltrativo, com muito sangramento, e ele não tem plano de clivagem. Então, normalmente, eles não abordam o adenomioma, porque o sucesso cirúrgico é muito precário. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. Reparem que o que eu posso utilizar como critério são os contornos. O contorno do mioma ele é muito bem delimitado e irregular. O contorno do adenomioma ele é muito mal delimitado e irregular. O mioma, como ele vai crescendo, sem ser infiltrativo, ele é expansivo, ele rechaça as estruturas em volta, então ele tem um efeito expansivo. Reparem como a cavidade uterina está muito abaulada por esse efeito expansivo do mioma, diferente do adenomioma, que ele é mais permeativo, né? Ele é mais infiltrativo, então ele não costuma ter um efeito expansivo, ele não desloca tanto assim a cavidade uterina. Esse aqui é um nódulo relativamente grande, a cavidade uterina não está abaulada como nesse caso. O componente interno do adenomioma ele pode ter mais, eventualmente, algumas áreas microcísticas de permeio. O mioma não costuma ter microcistos de permeio. E a vascularização também pode ajudar. Então, como o adenomioma ele é infiltrativo, quando eu jogo o Doppler, eu vejo que os vasos eles passam no meio dessa lesão, praticamente sem nenhum desvio. Os vasos cruzam a lesão porque ele é infiltrativo. Diferente do mioma, em que, pelo efeito expansivo, há uma compressão vascular do miométrio em volta e forma como se fosse um halo vascularizado, bem deslocado de vasos, esboçando como uma cápsula desse mioma. Então, são algumas dicas para diferenciar um adenomioma de um mioma. Existe uma forma mais rara, que é o adenomioma cístico. A característica típica do adenomioma cístico é um cisto no ultrassom com conteúdo espesso, às vezes até formando nível, indicando diferentes fases de degradação da hemoglobina. Pode ter vários pontinhos hiperecoides de permeio e, muitas vezes, eu tenho uma periferia do miométrio adjacente um pouco mais preta, um pouquinho
mais inflamado, como se fosse uma miohiperplasia e uma miohipertrofia que existe desse miométrio em volta desse cisto com sangue. Esse é o aspecto típico de um adenomioma cístico. A ressonância magnética comprova isso. Aqui a paciente no período menstrual, esse branquinho é o sangue na cavidade endometrial, assim como o sangue dentro desse adenomioma cístico que está ciclando em conjunto com a própria menstruação da paciente. Então, esse daqui é o aspecto típico de um adenomioma cístico. Existem algumas formas também de degeneração dos miomas, por isso que eu quis primeiro falar sobre adenomioma, como diferenciar, e do adenomioma cístico. Os miomas uterinos eles podem ter vários tipos de degeneração. A mais comum é a hialina, mas ela pode ser hemorrágica, pode ser cística. E o grande problema são os sarcomas uterinos. Então, não importa para o ginecologista eu falasse, olha, aquele mioma ele tem sinais de algumas degenerações com calcificação, ou tem sinais de degeneração cística, por exemplo. Isso daí acaba tendo pouquíssimo valor, desde que eu fale que aquilo é um mioma. O grande problema é quando existe a possibilidade daquilo ser um sarcoma. Na verdade, era esse o objetivo principal dos métodos de imagem. Então, saber diferenciar um mioma de um sarcoma uterino. As outras degenerações elas têm pouquíssimo valor, desde que elas sejam benignas. O problema dos sarcomas uterinos é que é muito difícil fazer essa diferenciação pelos métodos de imagem, pelo ultrassom ela é impossível. Os sarcomas eles podem ser de 3 tipos, os leiomiosarcomas ou os tumores milianos mistos, que normalmente são os carcinosarcomas, que são responsáveis por 90% dos sarcomas uterinos, e 10% são os sarcomas do estroma miometrial. Agora, será que é possível fazer a diferenciação entre sarcoma e mioma pelos métodos de imagem? Essa confusão começou há pouco tempo, em 2013, mais ou menos, quando nos Estados Unidos eles fizeram o uso do morcelador numa paciente achando que era um mioma, e na verdade era um sarcoma, e a paciente teve uma sarcomatose peritoneal disseminada, extremamente agressiva. Depois disso, o FDA acabou desencorajando o uso do morcelador, que é uma ferramenta extremamente útil para os ginecologistas na remoção dos miomas pela laparoscopia. Então, isso daí acabou atrapalhando muito a vida dos ginecologistas que faziam laparoscopia, porque não tinham respaldo do FDA. Então, será que é possível fazer essa diferenciação pelos métodos de imagem? Bom, pelo ultrassom não é possível. Alguns trabalhos, poucos trabalhos, mostram o que você pode usar para suspeitar de um sarcoma no ultrassom. Então, o típico de um mioma é, como nós mostramos, ele rechaça os vasos na periferia e ele tem o mioma uma vascularização predominantemente periférica e tem também alguma vascularização central, mas o centro, a vascularização mais intensa dos miomas, ela é periférica. E ele mostrou que, nos casos de sarcoma, existia uma inversão dessa vascularização, em que o componente de vascularização ao Doppler central era mais exuberante do que o componente de vascularização periférica. Segundo ele, esse era um sinal com uma sensibilidade boa para fazer a diferenciação. Mas o grande problema é que o número de falsos positivos para mioma era de 12%. Então, assim, não dá para utilizar esse recurso. Porque se você considerar que eu tenho milhares de vezes mais comuns mioma do que sarcoma e que 12 a 15% dos miomas têm esse tipo de vascularização, é muito, muito, muito mais comum encontrar miomas com apresentação assim do que o sarcoma. Então, esse trabalho só levantou a bola para isso, ou seja, de uma forma geral, os sarcomas eles tendem a ter uma vascularização central mais evidente e o índice de resistência não tem valor significativo para fazer essa diferenciação. Aqui um caso de um mioma com uma vascularização mais intensa periférica. Esse daqui é um outro trabalho que também analisou vários parâmetros
e que acabou achando que você podia ter um cutoff utilizando o índice de resistência para diferenciar mioma de sarcoma, sensibilidade de 67%, especificidade baixíssima, então, assim, não dá para fazer essa diferenciação. Ainda mais considerando-se que os miomas, eles são muitas vezes heterogêneos, os sarcomas também, na maioria das vezes, são heterogêneos, miomas grandes, mais frequentemente, têm degeneração e se assemelham a sarcomas. A maioria dos sarcomas uterinos, eles ainda têm os contornos bem delimitados, assim como os sarcomas. Então, para o ultrassom, não adianta, a gente não vai conseguir fazer a diferenciação entre sarcoma e mioma. É lógico que a gente tem os outros parâmetros. Então, uma paciente que está na menopausa e, de repente, o nódulo dela começa a crescer muito na menopausa, fica extremamente heterogêneo. É lógico que eu tenho parâmetros clínicos que eu tomo cuidado. Mas, pela imagem, considerando-se que os miomas também têm degenerações, é muito difícil fazer essa diferenciação pela ultrassonografia. Esse daqui, por exemplo, era um caso de um mioma confirmado. Se você for ver, a vascularização central dele é mais intensa do que a periférica, o índice de resistência também é abaixo de 0,5, e era simplesmente um mioma operado, um mioma típico, sem nenhuma hipercelularidade. Além do que, parece que os miomas, eles não nascem os sarcomas não nascem de miomas. Então, não é uma degeneração do mioma que vai levar ao sarcoma. Na grande maioria das vezes, o sarcoma já nasce sarcoma e ele tem um crescimento mais rápido ou mais lento, mas parece que a chance de degeneração de um mioma para sarcoma é muito pequena. Então, a maioria, mais do que 95% dos sarcomas, eles já nascem sarcomas desde pequeno. E aí que a ressonância magnética, ela é um método que consegue fazer essa diferenciação. Existem 2 trabalhos que falam sobre isso, então eu preciso saber os limites do ultrassom. Então, para diferenciar mioma de sarcoma, o ultrassom não é um bom método. Quando há dúvida, pode-se utilizar a mão da ressonância magnética. Usando algumas sequências específicas, a ressonância magnética ela consegue ter uma acurácia de até 94% para diferenciação entre miomas e sarcomas. Quanto tempo tem, Glaucia, sabe? 3:33. Tá. Então, só mostrando um caso de um tumor uterino, só que num crescimento incomum. Essa paciente de 50 anos, com uma dor abdominal difusa há um ano, histerectomia subtotal há 7 anos. Nesse caso, eu via o ovário, mas via nitidamente um tumor fibroso, extremamente bem delimitado, adjacente ao ovário. Nitidamente ele era extra-ovariana, né, não formava a cunha com ovário. Essa outra lesão na pelve, repare que a lesão tem vasos muito bem formados, regulares e calibrosos, extremamente vascularizada ao Doppler, com os ovários normais. Aqui, na goteira paretocólica, o mesmo nódulo com aspecto fibroso. No fundo de saco, um nódulo regular. Se isso aqui tivesse no útero, todos falariam que é um mioma. Um nódulo regular, muito bem delimitado, com vascularização interna. Numa paciente que fez cirurgia de histerectomia subtotal há pouco tempo. Então, o que me chama muito a atenção é que, se isso aqui fosse no útero, nós falaríamos que isso era um mioma, aliás, vários miomas. A vascularização com vasos calibrosos e muito regulares, muito bem definidos, o que fala contra a neoangiogênese de um câncer, lembrando algum tumor benigno. Numa paciente que já fez uma cirurgia, né, uma histerectomia há 1 ano, ou acho que há 7 anos a histerectomia, há 1 ano ela está com dor pélvica, a ressonância magnética mostrando as mesmas imagens, nódulos muito bem delimitados, com características de um nódulo fibroso, e esse fator de risco prévio de histerectomia subtotal prévia fecha praticamente o diagnóstico de uma miomatose peritoneal secundária a um morcelamento que tinha sido feito naquela época, ou seja, às vezes a gente tem apresentações incomuns dos tumores uterinos, nos miomas, que são, por exemplo, miomas parasitas ou essa miomatose peritoneal
quando você faz a cirurgia e eventualmente cai um pouco de célula do miométrio, dos miomas dessa região, e ele pode se alimentar, se nutrir do próprio tecido do mesotélio lá. Então ele pega a vascularização do aumento ou do meso daquela região. Ultrassom é um excelente método para fazer a avaliação do útero. É um método mais fácil de ser realizado, é um método muito bom de ser realizado, tem uma resolução de contraste excelente. Agora, tem algumas limitações. Para úteros volumosos, o ultrassom sabemos que é difícil, às vezes você tem que avaliar também pelo transdutor suprapúbico. Quando existe miomas associados à adenomiose, também é mais difícil a ultrassonografia, e o ultrassom não consegue fazer a diferenciação entre mioma e sarcoma, cabe a ressonância magnética para fazer essa diferenciação. Então, úteros muito grandes, é uma encrenca fazer a diferenciação de cada nódulo na ultrassonografia, a ressonância magnética ela é melhor. Quando existe associação com adenomiose, às vezes eu não consigo delimitar tão bem aonde que está um mioma, pelo reforço, pela sombra que a adenomiose causa, e aí a ressonância magnética ela pode trazer essas informações adicionais. Tenho que utilizar, lógico, os sinais de alerta no crescimento de um nódulo numa paciente menopausada, um nódulo com crescimento rápido, ou os miomas que não têm o aspecto típico, muito bonitinhos, são miomas grandes, heterogêneos, eventualmente é raro, mas isso pode ser um sarcoma. Nesses casos, saber a limitação da ultrassonografia e saber que a ressonância magnética pode trazer algumas informações adicionais. Porém, o ultrassom é um excelente método para avaliação do útero. Nós vamos resolver 99% dos nossos problemas através da ultrassonografia. Algumas considerações finais. Quando a gente fala de avaliação de tumores uterinos, basicamente nós estamos falando na avaliação dos nódulos de miomas, um diagnóstico presumido para a gente. É importantíssimo eu fazer a descrição pormenorizada, falando da localização, as dimensões, e lembrar de falar dos mantos interno e externo. Saber que existem vários recursos no ultrassom para a gente fazer, por exemplo, a diferenciação entre um mioma e um adenomioma, que costuma causar mais dúvida, baseando no efeito expansivo do mioma, contrário ao efeito infiltrativo do adenomioma. Lembrar que os contornos bem delimitados são para o mioma, contornos irregulares são para o adenomioma. O Doppler pode ajudar. E tomar cuidado, porque afirmar com certeza no ultrassom, num nódulo com degeneração, principalmente, que aquilo é um mioma, na verdade, a gente não tem a capacidade de fazer isso, porque a gente pode cair do cavalo e saber que os sarcomas eles podem simular os miomas na ultrassonografia. Obrigado.